Vamos agora para a nossa aula de geografia, abrindo aí o nosso livro Aprender Juntos, terceiro ano. Vamos abrir na página 60. Vamos estudar a página 60, a página 61, com algumas perguntinhas a resolver, até a página 62. Então, começando aí na página 60, tem assim: pessoas e lugares. As águas na vida das crianças ribeirinhas. Às margens dos rios da Amazônia vivem inúmeras comunidades tradicionais chamadas populações ribeirinhas. Então, o que seria populações ribeirinhas? Aquelas pessoas, inúmeras comunidades tradicionais que moram próximo aos rios, à margem dos rios, né? Bem próximo aos rios. Então, os rios estão no dia a dia dos ribeirinhos. Influenciam a estrutura das casas, que são construídas acima das águas, sobre palafitas. Palafitas é um tipo de casa que ela é de madeira e as pernas dela é um suporte de madeira também fincadas na água. Marcam a paisagem na janela. Fornece o principal alimento das famílias, o peixe, e são vias de transporte. Então, barcos e canoas são os veículos mais importantes nessas comunidades. As atividades dos ribeirinhos dependem do nível dos rios. E o calendário escolar também. Em geral, as crianças têm aulas no período da seca, quando chove menos e as águas dos rios baixam. No período de chuva, é tempo de cheias. As águas dos rios sobem e alagam muitas casas, forçando os ribeirinhos a se mudar. Nesse período, é tempo de férias. Aí nós vimos bem abaixo uma gravura de crianças jogando bola, outros sentados à margem do rio, né? Então, crianças jogam futebol no Rio Negro, em um pequeno campo flutuante construído sobre a água. Iranduba, Amazonas. Então, vocês estão vendo, esse pequeno campo, ele é flutuante, né? Como ele diz aí, construído sobre a água. E fica nessa região chamada Iranduba, do Amazonas. Na página 61, continuando, vem assim: o rio é a fonte de diversas brincadeiras para as crianças ribeirinhas. Elas nadam, pescam, fazem competição entre canoas, constroem barquinhos e até jogam futebol em campo flutuante sobre o rio. Na época da seca, elas aproveitam para brincar de pira e pular macaca, nas margens secas onde estão seus quintais. Aí aqui vem dizendo, ao lado, tem dizendo pira, o significado da palavrinha pira. Significa que é uma brincadeira em que um dos jogadores deve correr atrás dos outros e tentar pegá-los. Só há um lugar escolhido pelos participantes onde eles estão salvos. A brincadeira também é conhecida como pega-pega e pique. Nós conhecemos essa brincadeira na nossa região, que é pega-pega, né? Antigamente chamava até de brincadeira do toca. Hoje a gente conhece por pega-pega. E o que é macaco? O significado de macaca aqui não é macaco, um animal. Macaca também é chamada de amarelinha. Uma brincadeira em que o jogador pula com uma perna só, de uma casa a outra, desenhada no chão, após jogar uma pedra em uma das casas. O jogador pula e tenta não pisar na casa em que a pedra está. Essa é a brincadeira da macaca. Era chamada em tempos atrás. Hoje a gente chama de amarelinha. E aí nós vimos gravuras. Nós vimos aqui brinquedos tradicionais confeccionados. O que quer dizer confeccionados? Feitos, né, à mão, pelos ribeirinhos de Abaetuba, Pará. Então, é um barquinho feito de papel, né, ou de papelão, confeccionado pelos ribeirinhos da cidade de Abaetuba, do Pará. Na segunda gravura tem crianças ribeirinhas, observam barcos se aproximando da Escola Municipal Joaquim Martins. Uarini, Amazonas. A cidade é Uarini. Quer dizer que a gente vê que é um barco escolar, ele faz o percurso de levar e trazer alunos por via do rio. Por isso que eles estão observando. E após a gente visualizar as gravuras, fazer essa leitura do que vem ser população ribeirinha, a vida das crianças ribeirinhas, né? As águas na vida das crianças ribeirinhas, a gente vem aqui e vê
Já no final da página 61, as perguntinhas. Perguntinha de número 1, 2, 3, 4 e 5. 5 perguntinhas. Pergunta de número 1. Como as águas dos rios influenciam a construção das moradias dos ribeirinhos? Você vai ler o texto lá no início da página 60 e vai começar a entender do jeito que tia Regina vinha lendo. Como será que as águas desses rios influenciam a construção das moradias? É permitido fazer essa construção? Essas casas, como elas são dentro das águas? Eu citei até o exemplo das palafitas, né? Questão 2. Seu calendário escolar foi adaptado a fenômenos naturais que ocorrem onde você vive? Converse com a turma. Será que o calendário da nossa escola ele é interrompido? Vocês têm férias numa época diferente? Por quê? Porque acontece alguma coisa que impeça das aulas acontecerem em determinadas épocas? Não, né? O nosso calendário ele é de forma normal, natural. A gente segue nosso ano letivo, começando geralmente em fevereiro. Julho é o mês de férias normal. E nada impede que as aulas paralisem ou que tenha um calendário diferente por conta de um fenômeno acontecido. Questão 3. Do que as crianças ribeirinhas costumam brincar? Lá no texto, voltem o texto, sempre lendo o texto. Tem aí uma das gravuras que já mostra uma brincadeira dos meninos, né? Futebol, lembrando a brincadeira do pira, lembrando a brincadeira da macaca, né? Eles costumam muito brincar. Você mora em uma comunidade ribeirinha, quer dizer, você mora perto de um rio, sua casa é às margens de um rio, onde você vive, é possível realizar as mesmas brincadeiras das crianças ribeirinhas? Sim. Você pode brincar da amarelinha, que é macaca, você pode brincar do pega-pega, é possível também, né? E a questão 5, você também gosta de pular macaca e brincar de pira? Como são chamadas essas brincadeiras onde você vive? E a Regina acabou de falar. A questão da macaca é a amarelinha e o pira é o pega-pega. Passando para a página 62, tem assim, aprender sempre. Nós temos na questão 1, duas gravuras. E diz assim, as fotos abaixo retratam problemas ambientais que podem afetar as populações próximas aos rios. Nós estamos vendo aí no quadrinho da gravura, da letra A, nós estamos vendo como se fosse uma cidade, eu estou aqui tentando visualizar, onde tem ruas demarcadas e rios, né? Parece que esse rio está sendo inundado por todas as ruas. Ou seja, águas transbordando, né? Houve chuvas pesadas, fortes chuvas, e a água está aqui escorrendo em diversos locais, né? Ó, passando como se fossem cheias, como a gente conhece por enchentes. Essa foto aqui, ela acontece lá no Acre, Rio Acre, aliás, Rio Acre, transbordando após fortes chuvas em Rio Branco, no Acre. Veja aí como é que esse rio tá. Houve cheia de uma chuva grande e olhe para onde ele vem, tomando todo espaço aí de enchente nas ruas. E o quadro B, nós vemos a poluição no rio Tietê, em Pirapora do Bom Jesus, ou seja, uma cidade de São Paulo, um bairro de São Paulo, uma cidade. Essa poluição no Tietê. Tietê é um rio de São Paulo, né? Que seria? Por que seria que o rio Tietê... Por que será que o rio Tietê, ele diz que tem a poluição? Nós conhecemos através de jornais, quem assiste jornal ou quem lê muito, que esse rio Tietê de São Paulo, ele é poluído. Ele sai levando tudo, rede de esgoto, lixos que caem nos esgotos. Então, a água é suja, né? Não se aproveita para nada. Não é um rio que você pode ter um lazer, para tomar banho, para passear. É um rio que ele é poluído. Então, o que aconteceu em cada rio? Na questão A, o que aconteceu com o rio Acre, na letra A, e o que acontece com esse rio Tietê, no quadrinho que tem a letra B. Bem fácil de dizer, né? Letra B. Como esses problemas podem afetar a população? Será que quando o rio inunda toda uma cidade, o que pode acontecer? Casas destruídas, né? Pessoas perdendo as suas coisas que têm dentro de suas casas, tendo que sair desalojadas para outros locais, não é certo? E quando o rio é poluído também, ele não vai ter como passar e ele vai causar entupimento de esgotos, vai vir cheias também e vai prejudicar toda a população. Então, como é que pode afetar esses problemas? Fazendo isso.
fazendo com que as águas transbordem, muitas vezes entrem nas casas das pessoas, destruam casas, certo? Agora, questão 2. Observe as fotos e leia o texto. Depois responda a questão. Foto 1 e foto 2. Foto 1, nós estamos vendo a nascente do rio Araguaia, em Mineiros, Goiás. As nascentes também são chamadas de fontes ou de olhos d'água. Então, o que é nascente? Lá onde as águas começam a jorrar. São chamadas de fontes ou olhos d'água, onde elas começam a minar. Nascente do rio, né? Nós estamos vendo aqui, nessa gravura, na primeira gravura da questão 2. Na segunda gravura tem assim: placa de campanha de combate às queimadas, em Mirabela, Minas Gerais. Então, Mirabela aí é uma cidade de Minas Gerais. E o que é que essa placa está dizendo? É uma placa de campanha, né? E fazendo combate às queimadas. O que são queimadas? Técnicas rudimentares, que as pessoas ateiam fogo, né? Numa região que tenha mato, para queimar. Isso é chamado de queimadas. Aí a placa, ela faz uma campanha de combate para que as pessoas não façam esse tipo de queimadas. Diz assim: fogo, apague essa ideia. Proteja a nascente do rio Riachão. Quer dizer, no momento que queimar todas essas árvores ou floresta próxima a esse rio Riachão, o rio também, a nascente do rio, vai se tornar prejudicada. Poluída, escassa, né? Então vai trazer sérios prejuízos. Então aqui, mesmo a gente vê que é numa estrada, essa placa está pedindo, fazendo um alerta para que não ateiem fogo nessa região, para proteger a nascente do Rio Branco. Então, placa de campanha, né? A gente vê muito essas placas quando a gente está passando nas estradas, fazendo campanha. Aí vem: quando chove, a água penetra lentamente no solo, com a ajuda da vegetação. A água que infiltra vai se concentrando no subsolo, quer dizer, bem no chão, bem profundo. Essa água subterrânea, quer dizer, bem lá no fundo do solo, né, por baixo, é a fonte de águas que jorram pelas nascentes, formando os rios. Desse modo, para proteger as nascentes, é fundamental conservar a vegetação em seu entorno. Vegetação é o quê? O conjunto de plantas, árvores, floresta. O que é em torno? Em volta desse rio. Então, por que o fogo é uma ameaça às nascentes? Você vai dizer, de acordo com essa leiturinha que eu fiz agora. Por que é que o fogo é uma ameaça às nascentes de água? Né? Então, eu acredito que vocês têm como resolver. Não é difícil. Eu fiz a leitura. Novamente, bom estudo. Procure realizar as tarefas para ajudar nas notas do bimestre. Certo? Então, encerrada por aqui nossa aula de geografia por hoje.